Nós não cremos nisso, é evidente. Nós acreditamos que Jesus volta para estabelecer seu reino. Por isso nós somos pré-milenistas. Jesus volta antes do milênio. A primeira linha de interpretação na escatologia, isso que é interessante, elas são divididas por causa de uma palavra chamada tribulação. O que é tribulação? Tribulação é um período de 7 anos que Deus vai trazer ira e juízo sobre a face da terra. E demônios serão soltos, vai ter anjos tocando suas trombetas nos 4 cantos. É uma operação do erro, mas sobre a supervisão do próprio Deus. Os 7 anos também são conhecidos na Bíblia como a última semana de Daniel. Porque semana, na Bíblia, significa 7. E na Bíblia não tem a palavra semana. Então são 7. 7 são ou a última semana de Daniel ou a grande tribulação. Aí existe o debate teológico. Tem gente que acredita que a igreja será arrebatada e esta não passa por 7 anos de tribulação, porque o Senhor arranca ela da terra, lhe protegendo por ser sua noiva, e o mundo vai sofrer, mas a igreja é retirada. Esses irmãos são chamados aí de antes tribulacionista, ou seja, são pré-tribulacionista porque não passam pela tribulação. Tem um outro grupo chamado de mesotribulacionista. A palavra Mesopotâmia, mesotribulacionista. A palavra é meio. Mesotribulacionista, então, é o grupo de irmãos que acreditam que eles estarão na terra na primeira fase, 3 anos e meio, de prosperidade, etc. Mas na metade dessa fase, quando acabar a prosperidade, a igreja arrebatada, a partir de Apocalipse 4 primeiro, quando o Senhor diz, venha só para cá, nesse momento a igreja arrebatada, e aí vem repetindo destruição. Eles acreditam, então, que eles são arrebatados na metade da tribulação. E por último, tem os chamados depois, tribulacionista. Quem são? Os pós-tribulacionistas acreditam que, não, a igreja vai passar pela tribulação. Porque Deus nunca poupou a igreja de nenhum tipo de tribulação. No primeiro século, a igreja passou pela tribulação com Nero, os leões comiam e etc. Era perseguida, eram degolados, eram queimados vivos na praça para alumiar as ruas de Roma. Então, como é que, se Deus, dizem eles, se Deus deixar essa geração não passar pela tribulação, ele vai ter que pedir perdão para o povo que passou pela tribulação lá no início. Esse é o argumento deles. Não é o que eu creio, e até agora não diz no que eu creio. E por isso eles são chamados de pós. A igreja passa pela tribulação, junto com Israel, e quando Israel estiver entrando na extinção, por causa de 2 milhões de soldados, unidos por Rússia, por Irã, por Turquia e China, a Bíblia fala que tem 2 milhões de soldados via Gog e Magog, que atravessam o Eufrates e começa a destruir Israel junto com a igreja. Nessa hora, o Senhor volta para, no caso, aí vem o arrebatamento. Para eles, o arrebatamento, então, é depois de 7 anos de tribulação. Existe também um período profetizado na Bíblia chamado milênio. Irmãos, o que é milênio? Milênio é um reinado de Cristo de 1000 anos. Nesse ponto, Jesus volta no Monte das Oliveiras, ele se assenta no trono em Jerusalém e ele reina por 1000 anos. Mas isso é literal? Bom, isso é literal. Os presbiterianos ou reformados acreditam que não. Eles são o que a teologia chama de amilenista. O que é amilenista? É sem, no grego, é sem milênio. Os presbiterianos tradicionais acreditam que milênio é simbólico.
E essa até uma teologia católica, porque a igreja católica ela é pós-milenista. E é bem parecido, mas a igreja católica acredita que não, que esse negócio literal, o reino para a igreja católica é a igreja. Porque todo mundo passa na frente da igreja católica e se benze porque eles acreditam que a igreja é o reino de Deus. E esses amilenistas, devemos ter até devemos ser com eles bem criteriosos. Não é que eles não creem que não exista milênio. Eles creem que nós já estamos no milênio. Para eles, o diabo está preso. Gente, não é brincadeira não, eles acreditam nisso mesmo. Homens inteligentíssimos como Nicodemos, Dias Lopes, literalmente eles acreditam, o diabo está preso. Mas o que está acontecendo? Falou, não, isso é influência do diabo. Mas quando um demônio manifesta? Não, ele não manifesta. A pessoa tem uma condição mental que acredita que está endemoniada. É igual o Padre Quevedo. Porque, de fato, a igreja católica acredita nisso. Que o diabo está preso, a igreja é o reino de Deus. Mas esse grupo de pós-milenistas, eles acreditam o seguinte. A igreja na terra é o reino de Deus. E ela implanta o reino de Deus. E depois que a igreja implantar o reino de Deus, Jesus volta para reinar nele. Nós não cremos nisso, é evidente. Nós acreditamos que Jesus volta para estabelecer seu reino. Por isso nós somos pré-milenistas. Jesus volta antes do milênio. Eles são pós-milenistas, Jesus volta depois de 1000 anos. Só que para eles, esses 1000 anos já está rolando aqui. Então a igreja vai pregando, avançando, vai melhorando. Isso também é conhecido como teologia dos 7 montes. A igreja vai conquistando esferas na sociedade. Ela domina política, ela domina esporte, ela domina música, ela domina arte, ela vai dominando. E aí com isso o reino de Deus vai avançando. Isso é chamado de teologia dos 7 montes ou pós-milenismo. Por que isso é importante você entender? Porque se eu for aqui agora falar sobre arrebatamento da igreja, aí você vai lá na internet e o negócio hoje é assim, ó. O camarada ouve 10 pregação durante a semana no YouTube. E olha que eu estou sendo bondoso. E ele vem e ouve o pastor dele uma vez. Irmão, isso é uma concorrência desleal. É verdade. De 10 pregadores que você ouve, você vai ouvir pelo menos umas 5 linhas teológicas diferentes. E vocês, vejam, nenhum pastor pode chegar aqui, vou proibir você de ouvir pregação no YouTube, tendo ele pregação no YouTube. Mas vocês precisam ter maturidade de conhecer pelo menos um pouquinho de interpretação. Teve uma menina que procurou minha esposa e disse, olha, eu estou saindo de uma igreja aí, pastor famoso, mas ele agora deu para pregar que a Bíblia não é a palavra de Deus. E eu entendi, falou para minha esposa, que isso é errado. É errado porque eu aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus. Você vê, ela teve uma noção de um pouquinho, picou a mula e fez certo. Você está num lugar e o pastor está falando mal da palavra. Você sabe por que ele faz isso? Porque ele quer desenvolver teses sem que a Bíblia o confronte. Por que um cara ataca a Bíblia? Porque a Bíblia deve estar atacando ele. E hoje é assim, gente. Quem não consegue mudar de vida, muda de teologia. Porque é mais fácil mudar o jeito de crer do que o jeito de ser. Vamos entender à luz da nossa confissão de fé. Deixar bem claro para os irmãos que confissão de fé é uma coisa caseira. Agora, no mês que vem, eu estou indo na igreja de um pastor muito amigo nosso. Ele é o líder do G12 no Brasil. E ele mandou para mim uma série de textos. Falou, pastor, isso vários faz. Eu queria que você me ajudasse a desenvolver minha confissão de fé local. E nessa lista dele está lá, eu vou lá pregar muitas vezes. De dia, de noite. Vou falar sobre escatologia, ele quer desenvolver a confissão de fé do que cremos. Jesus vem antes, depois.
graça, soterologia, de tudo. Ele me mandou a lista. A Bíblia é a palavra de Deus ou não é? O que é que vocês acham? Essa igreja aqui que se chama Graça, a gente é hipergraça. Não é. Aqui teve um que falou, porque eu preguei arrependimento, falou, não desculpa, pastor, foi mal, mas eu pensei. Graça aqui só está no nome, pastor. O entendimento de graça desse povo é assim, posso beber, posso fumar, posso fazer tudo que eu não quiser. Na cabeça deles, graça está ligado a pecado. Evangelho zero para esse povo. Eu não quero um povo bitolado. Eu quero que vocês pensem com sua própria cabecinha. E nossa comunidade, como é que ela crê? Vou me esforçar para te explicar. Nossa comunidade, ela é uma comunidade armínio-wesleana. Não cremos em predestinação, não cremos em determinismo, não cremos que Jesus predestinou uns para o céu, outro para o inferno. Nós cremos que a salvação é pela graça mediante a fé. Não é só graça e não é só fé. É graça por meio da sua fé. Ou seja, graça é soberana. Fé é o mecanismo que Deus usou para te salvar. Então nós cremos que você tem que crer, que tem a sua fé, que tem o seu livre-arbítrio, tem sua livre-agência. Não cremos em determinismo. Segundo, nós cremos que Jesus volta para estabelecer o seu reino. Isso faz de nós uma igreja pré-milenista. É Jesus que vem estabelecer o milênio. Não é a igreja que vai estabelecer o milênio. Mesmo porque a igreja não está glorificada ou santificada o suficiente para fazer tal ponto. Segundo, nós somos uma igreja pré-tribulacionista. Nós não cremos, e eu vou te explicar os motivos, que a igreja passa pela tribulação. E você sabe, olha que coisa engraçada. Eu e o pastor Luciano, de todos os nossos amigos, nós temos uma fraternal de comunidades. E as comunidades, a maioria delas são pós, desde muitos anos. Desde Robson Rodovalho e tantos outros, né? Mas eu e o Luciano, dentro deles, no meio deles, nós somos os únicos que somos pré-tribulacionistas. Né? E você não tem noção. É muito bom quando a gente está junto. Eles vêm para tentar emparedar a gente. E não consegue. Não consegue, eu vou te dizer, nós temos os motivos. Porque, gente, 90% dos crentes e teologias do mundo são pré-tribulacionistas. Você nunca viu um filme norte-americano de crente sofrendo na tribulação. Você já viu? Os filmes é de arrebatamento pré. Ai, mas isso é por causa do Tim LaHaye. Isso é por causa do Scofield. E o povo é meio desonesto. Essa teologia de tribulação, ela só tem 100 e poucos anos. Não é só ela, não. A teologia das línguas, aceitar Jesus como seu salvador, expulsar demônio, que é isso, gente? A gente tem que ser leal. Nós temos 68 anos, desde a primeira cruzada, que alguém falou, quem quer aceitar Jesus aqui? Não tinha isso, não. O pastor pregava, o povo chorava, e no final do culto ele dizia, estou aqui atrás, quem quiser falar comigo sobre o evangelho pode vir. Não tinha apelo. Os mesmos que nos acusam de ter uma doutrina nova, que é mais novo do que restabelecer os dons espirituais em Azusa. Nenhum teólogo falava abertamente de escatologia. Wesley não falou, Calvino não falou, Lutero não falou, Knox não falou, Moody não falou. Então, não é que teve uma menina, Catarina. É que eles querem fazer a gente parecer kardecistas, entendeu? Teve uma menina que teve um sonho, uma visão. Então a gente crê em sonho e visão. Não é verdade. Mas se fosse 75% da Bíblia é sonho e visão. O motivo de nós crermos que a igreja não vai passar pela tribulação está embasado em muitos fundamentos. Primeiro,
as diferenças entre a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. E essas diferenças estão nas parafrases bíblicas. Nós temos por algumas vezes o texto, a palavra arrebatados, ou arrebatamento, ou a palavra que nós encontramos, ou exodou. Essa é a palavra. Eu vou fazer um negócio aqui que normalmente eu faço em sala de aula. Mas eu vou fazer. E vou mandar aqui. Eu vou pegar a palavra da. Põe o texto na tela que nós vamos ler esse texto. Ele é avassalador. Pronto. Então, escute bem. O que nós começamos a entender é a ideia bíblica de ser retirado, de ser arrancado. Então, você deve crer em algo bem sólido. Primeiro ponto. Por que Deus vai arrancar a igreja da terra? Segundo, seríamos nós melhores do que o povo que morreu no Coliseu? Do que o povo que eram queimados para alumiar as ruas de Roma? Calcula-se por textos bíblicos, diga-se de passagem. Só uma vez Nero crucificou 1.800 pessoas em um coliseu. Então foram ao todo martirizados quase 100.000 cristãos. O que é muito. O texto inicial está assim, ó. Porque guardastes a palavra da minha paciência. Eu também. Então, primeiro, não é qualquer um que vai ser arrebatado. Porque guardastes a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então, que não vem com essa conversa de dizer, não tem um texto bíblico.